Me diz, como que eu vou ser resolutiva, atenciosa, acolhedora, humanizada em 15 minutos? 15 minutos pensando num cenário melhor aqui, um cenário positivo, porque a gente sabe que a realidade em alguns lugares é pior do que 15 minutos, chega a ser até 10 minutos. Então, eu sou a Maite Dadal, sou médica de família, eu vou falar sobre um tema polêmico, problemático, eu vou dar, assim, a minha opinião com evidências e vamos falar sobre consulta de 15 minutos. Então, gente, é um dos grandes motivos aí de frustração dos médicos que trabalham, né, na atenção primária à saúde. E esse cenário ele não se restringe apenas à atenção primária à saúde. Também faz parte aí da vida de muitos médicos que estão na atenção secundária à saúde. Então, a atenção primária, a gente está falando das unidades básicas de saúde, dos serviços de posto de saúde, estratégia de saúde da família. E atenção secundária, às vezes a gente está falando dos AMEs, né, os ambulatórios médicos de especialidades. Enfim, este é um problema que está em todos os cantos. Até vamos pensar em ambulatórios de hospitais, enfim, gente, é um caos. Isso é um problema muito sério. Então, para quem não sabe, está chegando aqui, né? Muitas vezes a gente tem, né, que atender pacientes a cada 15 minutos, colocam 4 pacientes por hora, a depender do lugar, 5 pacientes por hora, a depender do lugar, 6 pacientes por hora, para a gente conseguir atender e tentar fazer um milagre, né, durante esses minutos, ok? Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante. E eu sei que é um motivo de muita frustração, porque eu já me frustrei com isso, já tive burnout e sim, e identifico, né, essas metas quantitativas, essa pressão assistencial como uma das principais causas. E eu acompanho muitos médicos, muitos alunos, muitos colegas que passam aí pela mesma situação. Então, vamos falar sobre. Gente, primeiro, né, a gente tem que pensar, né, que isso é um efeito bola de neve. Por quê? É um problema inicial que gera vários e vários outros problemas. Então, essa bola de neve, eu vou falar, né, do que gera para o médico e para o serviço e para o paciente, começando pelo serviço e pelo paciente. Gente, quando você tem uma consulta, né, com um tempo muito restrito, a gente talvez não consiga, né, a não ser que você tenha muita familiaridade com o caso, com o paciente, falaremos sobre isso mais adiante no vídeo. Mas quando você tem um tempo muito restrito, muitas vezes você não consegue extrair muitas informações necessárias para a condução desse caso. E isso pode gerar uma insegurança, né, na equipe, no profissional, que pode gerar maior uso de recursos, maiores taxas, né, de encaminhamento do paciente para outros níveis de atenção, menor resolutividade do caso, sim, maiores custos para você cuidar desse paciente ou dessa doença, por exemplo. Vamos pensar na asma. Como que eu vou orientar toda a mudança ambiental, a utilização das medicações, explicar, né, como que deve se agir, né, e lidar diante das crises em 15 minutos? Como que eu vou acolher uma gestação indesejada em 15 minutos? Como que eu vou fazer um pré-natal em 15 minutos? Como que eu vou atender uma criança que está sofrendo bullying na escola em 15 minutos? Ou como é que eu vou fazer uma puericultura de uma criança obesa, que eu tenho que trazer muitas informações de mudança de estilo de vida para essa família, para esse paciente, em 15 minutos? Então, existe uma dificuldade, sim, que vai gerar menor resolutividade, né? A gente sabe que muitas dessas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, asma, dependem muito de mudança de estilo de vida e não se explica mudança de estilo de vida, né, em poucos minutos. Eu, na época em que eu estava no posto de saúde, para vocês terem uma noção, eu gravava alguns vídeos para YouTube, TikTok, só para poder complementar, enfim, o tempo de comunicação que eu tinha com aquele paciente, podcast também. Não era o ideal, mas era uma forma que eu encontrava de pelo menos passar alguma informação de relevância para esses pacientes. E fora o efeito, né, bola de neve que isso tem para nós médicos, tá? Sim, aumenta a nossa ansiedade, né? Porque você tem lá, você tá lá de olho no relógio, paciente falando, você querendo resolver, você querendo dar atenção, você querendo acolher esse paciente e me vem a bucha, né? E você não tem tempo aí para poder fazer essa consulta. E isso traz uma sensação muito horrível de incompetência técnica, médica mesmo. E por muito tempo eu me culpava muito porque eu não conseguia fazer consulta de rotina, consulta bem feita em 15 minutos, e eu achava que a culpa era minha, que eu era incompetente, que eu não tinha desenvolvido ainda técnicas de comunicação o suficiente
para conseguir atender esse paciente em 15 minutos. E aí eu fui entender que o problema não era em mim, né? Isso é um problema muito além do que eu como Maitê, né? Eu como Maitê médica poderia resolver. Mas por muito tempo eu me martirizei. Eu me desvalorizei porque eu não era capaz de fazer isso. E hoje eu entendo que, dadas as circunstâncias atuais que nós vivemos no Brasil, a complexidade da medicina de família, da atenção primária à saúde, a culpa não era minha. Mas eu demorei muito para perceber isso. Então traz essa sensação de culpa para o médico, essa sensação de esgotamento, de burnout. O que eu tenho de colega médico, gente, com burnout, ainda mais médicos da PS, é por isso que eu tenho até um clube em que a gente troca as dores e as delícias e a gente se apoia para conseguir todo mundo estar vivo e acordando aí pro dia seguinte para conseguir ir lá trabalhar e tentar dar o melhor de si, né? E a gente chega lá, começa às 7 da manhã, às 10 da manhã, já tá querendo entrar no banheiro e chorar e sair correndo de lá. E eu, gente, eu já cheguei a trabalhar num lugar que eu quase fui afastada por saúde mental, para vocês terem uma noção. Eu trabalhava numa unidade que eu tinha 8.000 pessoas para mim, como médica, num lugar muito complexo, zona rural, muito difícil acesso, então as pessoas eram muito usuárias da unidade básica de saúde, e lá funcionava como um acesso avançado. Então as pessoas simplesmente chegavam e eram atendidas. E a gestão ela era muito cruel, assim, realmente não tinha conversa, não tinha como estruturar isso direito, estava numa transição, obviamente não tinha como absorver, né, a demanda de todos esses pacientes, então era um caos. Eu lembro de um dia eu tendo uma crise de pânico lá dentro mesmo, porque eu já estava lá no maior vapor, né, tentando atender os pacientes, a cada o minuto que deve, né, o minuto que dava, e aí eu saía na recepção e eu via aquele bando de gente sentada esperando, me julgando, né, porque o paciente não sabe do que está acontecendo depois. O paciente não está sabendo que eu estou numa pressão assistencial absurda e que eu passar lá para buscar uma água, enfim, ir para o banheiro e você receber aqueles olhares das pessoas te julgando é muito cruel. E, enfim, e aí eu ia lá, chamava um paciente, e aí os pacientes que já estavam lá aguardando há muito tempo faziam aquele olhar do tipo, ah, não sou eu ainda essa médica lerda. Enfim, lógico que não eram todos os pacientes que sentiam assim, mas eu me sentia muito dessa forma, que eu estava sendo julgada nesses locais. Enfim. Mas, Maitê, agora vamos falar de parâmetros de outros países. Mas, Maitê, no Canadá, o tempo médio de consulta é 8 minutos. E tem alguns estudos mesmo, né, que falam, né, que é possível a gente ter uma consulta em 8, 10, 15 minutos. E, gente, eu não estou agora mudando um pouco a perspectiva do vídeo. Se eu estiver trabalhando há anos num lugar, com uma equipe redondinha, né, cuidando de uma população adscrita que seja adequada para o meu número, né, para a complexidade do que eu lido. Se eu tiver uma equipe completa, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, enfim, se estiver tudo funcionando maravilhosamente bem e eu estiver lá faz tempo e o paciente ter todo um histórico anotadinho, tudo bonitinho, e eu conhecer essa pessoa, é possível sim dar seguimento desses problemas, né, e até absorver algumas demandas mais complexas nesse período em que você vai se atrasar, mas você consegue fazer uma gestão nas outras consultas. Mas, gente, não é a realidade do que a gente vive no Brasil. A atenção primária à saúde não tem profissional que consegue parar lá dentro, pensando na PS do SUS. Justamente porque a gente vive uma pressão muito constante, muito severa, e as pessoas não aguentam. Elas vão ou para serviço privado, que também tem uma pressão danada, ou deixam de trabalhar nesses lugares. Mas qual que é a realidade do que a gente encontra no Brasil? A gente encontra uma APS totalmente desestruturada, sem recurso, com equipes, na imensa maioria das vezes, incompletas, com mão de obra não treinada para APS, né? A gente sabe que muitos profissionais estão lá de passagem, ou, né, estão lá, enfim, porque quem realmente gosta dessa área, está muito bem treinado para essa área, acaba indo para outros serviços, tipo serviços privados, porque também existe, né, uma desvalorização muito grande, né, do profissional da PS. Mas no Brasil, gente, a gente tem todo esse problema estrutural que eu já citei para vocês, e a gente também lida com pobreza, com insegurança institucional, familiar, alimentar. A gente lida com casos, né, que a complexidade vai muito além do problema da saúde. A gente lida com ciclos vitais totalmente fora do contexto dos livros em que a gente vê que acontece nos países com desenvolvimento melhor. A gente lida com diversos conflitos, a gente lida com violência,
lida com tantas nuances que não é comum em alguns outros lugares, né? São características do nosso território, da nossa população. E tudo isso torna o serviço mais complexo. E quando a gente tem um serviço mais complexo, a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder cuidar desse paciente. Tem um ditado, né, que às vezes a gente fala que a gente quer praticar uma medicina centrada na pessoa, mas às vezes a gente está praticando uma medicina centrada nos dados. Porque muitas vezes, né, essa pressão, porque você deve estar se perguntando, mas Maite, por que você não vai lá falar com a tua gerente, o diretor do posto lá, enfim, ou do convênio? Porque eu já trabalhei em convênio também, comecei a ter pressão assistencial, vi que isso já estava impactando demais a minha vida. Eu falei, gente, já passei por essa história uma vez, já passei outra, não tô afim de continuar. E foi um dos motivos até de eu ter saído da saúde suplementar, de eu ter saído do convênio. E a medicina, aí falando da questão dos dados, né? Existem metas quantitativas nos serviços de saúde. E isso é muito. Não faz sentido. Tá, a gente pode ter uma ou outra meta quantitativa, mas assim, você impor um tempo de consulta, um número de pacientes para serem atendidos, isso acontece porque a gente não tem como absorver a demanda que existe, né? E muitas vezes a gente não consegue absorver essa demanda por falta de estrutura, falta de recurso mesmo. Então, existem diversas metas quantitativas, né, que a gente precisa cumprir para receber até o próprio financiamento do serviço. Isso é muito cruel. Agora vamos falar um pouco das soluções, né? Vomitei aqui os problemas para vocês, mas, gente, sei que se você está me ouvindo aqui, é porque você está numa situação assim, de estar num ambiente que tem uma consulta aí de 15 minutos, você está se sentindo frustrado, angustiado, deve estar, como eu estive já no momento, peraí, será que se eu desenvolver algumas habilidades de comunicação, eu não vou suprir essa minha deficiência? Então, primeiro eu quero te dizer, o problema não é seu. Você não tem nenhuma deficiência de habilidade de comunicação, de habilidade clínica, técnica, nada, tá? Vou te ensinar algumas coisas que podem te ajudar, mas você pode virar o autor do livro de medicina centrada na pessoa, de consulta clínica e tudo mais, que talvez você não consiga ainda resolver o que você precisa em 15 minutos, no cenário, nas circunstâncias que a gente tá no Brasil, ok? Então a culpa não é sua. E segundo, tá, eu sei que você tá lá, eu sei que isso tá te fazendo mal, então vamos pensar, primeiro de tudo, tira o peso de você, né? Saiba que você tá dando o seu melhor e que você tem limites, porque você é só uma figura, né, nesse quebra-cabeça, você é só uma peça nesse quebra-cabeça, ok? Então, não ache que tudo deve ser centralizado em você, que você deve resolver tudo. Então, primeiro passo, revisando aqui. Não é deficiência sua, não se cobre. E o terceiro passo, gente, existem algumas ferramentas bem simples de comunicação que podem te facilitar na absorção do que é a verdadeira demanda desse paciente. Então, o método clínico centrado na pessoa, inclusive comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo sobre o método clínico centrado na pessoa. Ele é um método de abordagem de consulta em que a gente consegue realmente olhar para essa pessoa, quem é essa pessoa, entender quais as expectativas, quais os medos, qual é o que a pessoa está achando que ela tem. E quando você vai, né, neste fluxo de raciocínio, você consegue chegar no cerne da questão, né, no verdadeiro problema de uma forma muito mais simples, ok? Então, vale a pena você aprender esse método. E uma coisa bem típica, né, que a gente aprende, né, às vezes na faculdade, que é deixar o paciente falar, né, de forma ininterrupta por aproximadamente 2 minutos no começo, e isso ajuda bastante, tá? De verdade, porque você deixa, né, o paciente livre, você deixa o paciente confortável para poder falar, né, e você vai utilizando toda a tua linguagem não verbal para mostrar que você está interessado, absorvendo esse conteúdo, e depois, com perguntas abertas, de preferência, você vai direcionar, né, o teu raciocínio para onde você precisa chegar, para estabelecer o diagnóstico, o tratamento, a orientação que esse paciente precisa. Então, são ferramentas simples que podem ajudar a gente a lidar com essa frustração. Mas é um problema, gente, que eu espero no fundo do meu coração, esse vídeo está sendo gravado em 2024, que daqui a alguns anos eu venha com uma perspectiva diferente, né? Que isso não seja mais um problema no Brasil. Que a atenção primária à saúde, ela realmente seja valorizada pelo que ela é. Que nós, profissionais, que nos especializamos nesse aspecto, como eu fiz residência em medicina de família e comunidade, treino diversos médicos, né? Coordeno uma pós, ensino, tenho meus cursos também, que eu estou sempre trabalhando nessas frustrações, porque eu fui vendo que era uma dor tão grande, que hoje eu tenho o MCR, que é um curso que eu trabalho muito
essa frustração, a gestão do tempo, né, a própria prevenção do burnout no médico, vocês, enfim, é um problema que eu espero que seja diferente daqui a alguns anos, porque eu acho que vai haver uma reviravolta aí na PS. Eu acho que a gente tá no momento de crescimento, de expansão, de reconhecimento. Acho que muitos médicos como eu, né, estão aqui usando a sua voz, né, passando a palavra da PS, da importância disso, para que a gente consiga manter os médicos na APS do SUS, na APS da saúde suplementar. Eu, infelizmente, não dei conta. Eu realmente tive, né, um comprometimento muito grande quando eu estava no SUS da minha saúde mental e acabei indo para a saúde suplementar, fiquei um tempão lá também e hoje eu estou, né, no privado liberal, tenho meu consultório e pelo menos esses aspectos de pressão assistencial, de metas quantitativas, elas não estão mais me assombrando. E foi o caminho que eu escolhi por hora, ok? Mas veremos aí cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, gente, eu peço, por favor, que você siga o meu canal, que você dê um like nesse vídeo, que você ative o sininho do canal. Vou postar vídeos semanais, né? Pelo menos semanais. A meta é 2 vezes por semana para trazer conteúdo educativo aí para médicos sobre essa área da PS. Eu fiz isso por muito tempo no Instagram. Tive muitos resultados positivos lá, muitos seguidores, muita interação, mas aí eu fui hackeada, perdi tudo e agora eu tô querendo, né, trazer mais conteúdo para o YouTube. Então comenta aqui o que você gostaria que eu falasse, que eu abordasse. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Beijos!